Saúde e bem-estar animal no período de transição. Hoje teremos o último episódio. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Série técnica. Vacas também gostam de sombra e água fresca. Não importa o sistema de produção, pasto ou confinamento, nós devemos sempre oferecer para as vacas um ambiente limpo, seco, sombreado e com disponibilidade de água limpa. Deve-se evitar superlotações de lotes, mudança frequente de ambiente e camas mal dimensionadas. Segundo o site cowmed.com.br, vacas que estão desconfortáveis e em situação de estresse irão ter uma redução do consumo de matéria seca, irão ruminar menos e, desta forma, estarão mais propensas a doenças metabólicas e redução da produtividade. Sabe-se que o sucesso ou insucesso do animal nesta fase está associado a diversos fatores como estresse térmico, problemas de sanidade, dietas mal formuladas, superlotação de animais, entre outros. Para minimizar o impacto negativo de desordens no período de transição, faz-se necessário adotar medidas de controle e prevenção. Com a proximidade do parto, em função da produção de colostro, processo do parto e desencadeamento da lactação, a vaca tem um aumento significativo na demanda de cálcio. O uso da dieta aniônica visa controlar de forma eficiente os casos de hipocalcemia subclínica. Esta prática consiste no fornecimento de sais aniônicos com base em sulfatos e cloretos. Porém, é importante monitorar a sua eficiência por meio do pH urinário, que deve ser mensurado nas vacas que estão ingerindo a dieta aniônica há pelo menos 5 dias. Finalizando a nossa série sobre saúde e bem-estar animal no período de transição, a gerente técnica de bovinos Fibro, zootecnista Vanessa Carvalho, através da webinar realizada pela Milk Point, fala sobre a importância de medir o pH urinário. Então, o que a gente tem aqui de mensagem, né? Medir o pH é essencial. A gente precisa, é fundamental. Não adianta a gente simplesmente falar que está fornecendo algo, né? Aniônico, acidogênico, mas se a gente não mede pH para ver se realmente está sendo eficiente. E a vaca não mente, né? Se a vaca realmente acidificar, é porque a gente está conseguindo fornecer essa dieta com esse DCAD negativo. Pois bem, como foi citado antes, o DCAD é de extrema importância, a gente precisa trabalhar ele, mas ele não anda sozinho. A gente junto, né, aí em 2 focos principais, fora os outros que a gente já discutiu aqui, o DCAD ele precisa andar junto com o consumo. A gente não adianta conseguir acidificar em 5,5, 6 o pH de urina, mas se a gente vai medir lá o consumo de pré-parto desses animais, esses animais estão comendo 7, 8 quilos de matéria seca. Então a gente está consertando de um lado e estragando do outro. Então, o que a gente tem que ter em mente? Que a gente precisa buscar esse DCAD mais baixo, esse DCAD que acidifica o pH de urina, mas mantendo o consumo. E esse é um grande desafio do pré-parto, porque, como até já foi citado, o consumo de pré-parto, de certa forma, já é um desafio. A gente tem animais aí, já no final de gestação, a situação já não deixa, já faz com que ele diminua o consumo, né, ali perto do parto, e a gente tem que uma dieta com DCAD negativo, né, tem na literatura, que ela pode diminuir o consumo, efeitos metabólicos. E o que além disso ainda acontece? Quando a gente faz uma dieta com DCAD negativa, a gente aumenta a quantidade de cloro e enxofre da dieta. Isso faz com que a dieta fique menos palatável. Aí é onde a gente tem um problema muito sério, que é quando a gente até às vezes consegue acidificar esse pH de urina, mas restringe muito esse consumo, tendo esse consumo muito baixo. Então, o que a gente precisa? Ter um DCAD adequado, porém com fontes, né, que sejam mais palatáveis, que possibilitem que esses animais consumam o que eles precisam. Então, não adianta a gente ter um e não ter o outro e vice-versa. Então, a gente quer que os dois andem junto aí. Bem, quando a gente fala, né, aí do DCAD, quanto que a gente utiliza, qual que é o pH de urina adequado, a gente é muito comum bater aí no campo, encontrar
alguns que aceitam pH de urina até de 7, 6,8, mas esse é um trabalho que a gente vai falar agora para frente aqui, mostrando que é um trabalho que foi publicado no ano passado, uma meta-análise no início do ano passado, e que trouxe todo o embasamento que justifica o porquê a gente também aí trabalhar com esse pH de 5,5 a 6, né, com DCAD mais baixo. Como eu disse, é uma meta-análise, então ele envolve aí vários animais, vários experimentos. Quando a gente fala em multípara, a gente está falando em 42 experimentos com mais de 1.800 animais. Já quando a gente fala em nulíparas, né, novilhas que estão para parir, só 5 experimentos, né, porque realmente tem um número menor de experimentos. Mas então, quando a gente fala em multípara, esses dados eles são muito robustos, são dados que a gente realmente vieram para ajudar a gente a entender melhor esse ponto. Bem, e o que o trabalho mostra, né? O trabalho mostra o quê? Ele avalia quanto que esse DCAD, nessa variação de DCAD, interfere tanto na saúde quanto em produção, em performance desses animais. E o que então mostrou para a gente esse trabalho? Então, aqui embaixo a gente tem, né, a variação do DCAD, aqui diminuindo, né, esse DCAD que a gente chamou, ou seja, aqui uma quantidade mais negativa, mais cloro, mais enxofre, na dieta, e mostrou o quê? Que quanto mais acidificada, né, mais aniônica, mais acidogênica está essa dieta, melhor foi o consumo de pós-parto. Ou seja, então se a gente tem um DCAD mais baixo, a gente vai ter um pH de urina mais baixo e vai isso possibilitar um consumo de matéria seca mais alta no pós-parto. O período de transição, período este que compreende as 3 semanas antes e as 3 semanas após o parto, é uma das etapas mais desafiadoras para a vaca. É nesta fase que ela passa por alterações fisiológicas e metabólicas a fim de se preparar para uma futura lactação. A ocorrência de enfermidades neste intervalo tem grande impacto econômico para o produtor, pois acarreta uma série de problemas, como um menor pico de lactação e, consequentemente, menor produção durante a lactação, descarte de leite, custos com medicamentos, diminuição do desempenho reprodutivo e maior taxa de descarte no rebanho. A zootecnista Vanessa Carvalho continua mostrando dados da pesquisa realizada sobre a dieta. Ainda, né, sobre essa meta-análise, mostrando que quando também tivemos um DCAD mais negativo, né, um DCAD mais baixo, o que nós tivemos? Uma maior quantidade de cálcio no sangue pós-parto. Então, isso tanto no dia 0, quanto aqui até, se eu não me engano, 4, 5 dias pós-parto. Então, mostrando que quando a gente trabalha com DCAD mais baixo, a gente vai conseguir ter uma quantidade de cálcio pós-parto maior, que é o nosso foco principal aqui, para reduzir a hipocalcemia. E além disso, o que mostrou? DCAD mais baixo tem uma correlação linear aí com eventos de doença. Então, a gente teve, quando o DCAD estava mais baixo, menor febre do leite, metrite e menor retenção. Então, mostrando o porquê que a gente, em vez de trabalhar com pH de 7 de urina, a gente vai trabalhar com pH de 6, para que a gente, então, tenha esses resultados. Então, aqui mostrando, né, essa correlação do DCAD, como eu disse anteriormente, que a gente pode avaliar o pH de urina, mostrando que ele tem uma alta correlação, então ele vai ser uma resposta bem interessante, mostrando se a dieta está ou não funcionando, né, se o DCAD está ou não dentro do que a gente quer. E o que hoje a gente trabalha, né? Quando eu falo aí de pH 6, ele vai dar em torno aí desse DCAD de menos 150. E é aqui o que os autores falam muito. Eles citam, né, que realmente a gente trabalhando com DCAD menor é onde a gente teve os melhores resultados. E que não há necessidade da gente acidificar mais do que um DCAD aí de menos 150 miliequivalentes por quilo de matéria seca. Isso depende um pouco da unidade que trabalha, né? Mas nessa unidade em quilos de matéria seca a gente trabalha com menos 150. E quando a gente faz essa interpolação aqui, a gente vai ver que o 150 aqui vai dar em torno do pH de 6, que é o que a gente busca aí, né? O intervalo aí entre 5,5 e 6. E aqui mostrando também, menor pH de urina é onde teve menor risco de febre do leite, né? Que seria a hipocalcemia, nesse caso, clínica. Então, mostrando exatamente, eu acho que esse trabalho é muito importante e mostra o porquê da gente sempre focar num pH aí de 5,5 a 6, num DCAD mais baixo, para a gente realmente ter respostas mais efetivas ao utilizar essa dieta acidificada que eu comentei. Bom, aqui um outro trabalho, mas também com o mesmo foco, para mostrar aqui que realmente quando a gente faz uma dieta acidogênica
correta, a gente consegue atingir um bom consumo de pré-parto, a gente tem essa resposta. Então, esse é um trabalho que foi publicado no Journal of Daily Science, né, mostrando que uma dieta controle seria aqui uma dieta que a gente chama de catiônica, ou uma dieta com DCAD positivo, e aqui uma dieta acidogênica utilizando o Animate, que é um produto nosso da Phibro, que tem um foco em acidificação da dieta, né. Mostrou o quê? Que a ingestão de matéria seca no pré-parto foi a que não deu diferença significativa, né, consumo igual estatisticamente, e a gente conseguiu chegar no pH que a gente queria, dentro do controle, um pH de 8 e acidogênico, um pH de 5,9. E o que teve isso de resultado no pós-parto? O que a gente busca? Maior ingestão de matéria seca, maior quantidade de cálcio pós-parto, a gente considera a hipocalcemia subclínica abaixo de 8,5, então aqui animais em média, não tiveram, né, hipocalcemia subclínica, enquanto aqui essa quantidade de cálcio sérico foi menor. E, consequentemente, maior produção de leite. Então, mostrando que é isso aqui que a gente quer, ao utilizar uma dieta acidogênica. Manter consumo, mas ter essas respostas de pós-parto. Esse é um outro trabalho, também utilizando o Animate, mostrando que vacas que tiveram pH de urina no pré-parto de 6 versus vacas que tiveram o pH de urina de 7, mostrou o quê? Que vacas que tiveram o pH mais baixo tiveram maior produção de leite, aqui no caso até 30 dias. Então é isso aqui que a gente busca, e é o porquê da gente usar às vezes um pH de 5,5 a 6, pensando em melhorar as respostas tanto em produção como em sanidade, né, em saúde desses animais. Então isso aqui os meninos falaram, o João falou que eles também têm foco na fazenda, que nada mais é o quê? Na maioria das situações a gente encontra isso aqui, que é o quê? Cada pontinha aqui é uma vaca, né? Mostrando o quê? Que a gente até tem vaca aqui até abaixo de 5,5 com pH de urina, mas como a gente tem vaca com quase 8. E não é isso que a gente quer. Porque às vezes a média, nesse caso, ela pode até ser legal, mas a variação está muito grande. Então a gente vai ter vaca aí com pH muito baixo e vaca com pH alto. Então, menor número de vacas aí sendo beneficiadas, né? O que na verdade a gente busca é isso aqui. Consistência, né? E menor variação. Nesse caso, a mínima foi de 5,8 e uma máxima de 6,2, tendo 85% dos animais dentro dessa faixa que a gente busca. Então, isso aqui é o que a gente busca falando aí em pH de urina. Sempre lembrando que isso aqui precisa estar atrelado a consumo. Não adianta a gente só ter pH, que os problemas a gente vai continuar tendo, muitos outros aí, devido a esse baixo consumo. Consumo de matéria seca de pré-parto está altamente associado com o consumo de matéria seca pós-parto, como a Lívia disse, é de extrema importância aí, balanço energético negativo, vários outros pontos aí que a gente poderia aqui discutir. Bem, então o que a gente tem como objetivo final? Buscar uma dieta aí com menos 10 a menos 15 mil equivalente, no caso aqui está por 100 gramas de matéria seca, ou menos 100 a menos 150 mil equivalentes por quilo de matéria seca, né, depende aí da unidade. A gente quer buscar um consumo de pelo menos 21 dias antes do parto, até o Regis deu o exemplo, que eles focam lá o quê? 30 dias, esse já passa os animais para esse lote. Para quê? Para garantir esses pelo menos 21 dias. Porque a gente sabe que nessa época mesmo, quando eles estão, animais que estresse térmico, enfim, qualquer coisas podem adiantar aí o parto. Então, o que a gente quer é manter esses animais comendo por pelo menos 21 dias. Buscar sempre aí, de preferência, medições semanais, né, para conseguir ter rapidez no ajuste, buscando um pH de 5,5 a 6, e o maior número de animais com pH adequado, né, dentro dessa faixa adequada. E sempre lembrar que, junto com isso, esse consumo, ele está aí em torno de 11 a 14 quilos de matéria seca, sempre buscando consumo de matéria seca, que é de extrema importância para os animais. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acordo de manhã